Aleluia, glória a Deus, Deus é bom, amém? Glória a Deus. Querido, nessa manhã, né, a gente dedicou essa manhã para falar um pouquinho sobre o nascimento de Jesus, amém? É algo que talvez você pense assim, mas eu já sei sobre o nascimento de Jesus. Mas eu quero que você saia daqui com a revelação sobre o nascimento de Jesus. Porque o mundo também sabe sobre o nascimento de Jesus, mas isso muitas vezes não está alterando a trajetória do mundo. É necessário que a gente tenha a revelação no nosso coração do significado do nascimento de Jesus, para que isso possa mudar então a nossa vida, a nossa trajetória. Por isso que é sim relevante a gente falar sobre o nascimento de Jesus, porque com certeza, querido, é o maior fato da história humana. Não existe nada mais importante na história da humanidade do que o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus é mais importante do que a proclamação da República do Brasil, por exemplo. O nascimento de Jesus é mais importante do que o descobrimento do Brasil. Se essas datas já são importantes na nossa história brasileira, imagina então o nascimento do Verbo, a encarnação do Verbo de Deus na terra. O nascimento de Jesus é mais importante do que o homem ter chegado na lua. O nascimento de Jesus é mais importante do que o fim da Segunda Guerra Mundial. O nascimento de Jesus é mais importante do que qualquer fato histórico que já aconteceu na humanidade. Amém? Isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás, numa cidade chamada Belém, que fica ali hoje no país que nós conhecemos como Israel, na região ali da Judéia. Amém? Aconteceu há mais de 2000 anos atrás, mas até hoje tem afetado a sua vida. Um fato que aconteceu há tanto tempo, até hoje continua afetando a trajetória humana, continua afetando a sua vida, continua afetando a minha vida. Amém? O que Jesus, aliás, como Jesus afetou a sua vida? Ele provocou na sua vida, trouxe para a sua vida. O que Jesus realmente transformou no seu comportamento, na sua trajetória humana? Porque um fato tão relevante, um fato tão extraordinário, um fato tão sobrenatural, um fato tão singular, ele deve provocar uma mudança na mesma proporção na vida humana. Se o nascimento de Jesus é o maior fato histórico da humanidade, a revelação do nascimento de Jesus na sua vida deveria também ser a maior transformação, a maior mudança que você podia experimentar. E esse talvez a dicotomia, não sei se você vai entender essa palavra, né? Mas talvez essa é a diferença que muitas vezes a gente tem que entender. Como que o fato mais extraordinário da história humana não tem provocado na minha vida a maior mudança da minha trajetória humana. Amém? Eu preciso ter a revelação do verbo, a revelação da palavra que se fez carne, a revelação do propósito da encarnação de Deus na terra. Isso tem que nascer no meu coração, isso tem que gerar fé no meu coração, isso tem que gerar entendimento, sabedoria, para que a minha vida também possa receber todo o impacto, todo o poder desse fato tão extraordinário. Amém? Como Jesus afetou a sua vida. Talvez você saiba como ele afetou a trajetória humana, né? A história humana. O calendário, por exemplo, é marcado pelo nascimento de Jesus. A nossa cultura ocidental, ela foi moldada pelo pensamento judaico-cristão, direitos humanos, família, liberdade. Tudo isso foi formado por causa da mensagem do evangelho que ele trouxe. Isso tudo é muito legal de saber. Mas como Jesus afetou você, isso é muito mais importante que qualquer informação histórica ou informação humana sobre o nascimento de Jesus. Então, quero que você abra sua Bíblia, lá em Isaías, no capítulo 9, quero ler com você o versículo 6.
Isaías capítulo 9, versículo 6. O profeta Isaías, ele era um profeta que Deus usou muito para falar sobre a vinda de Jesus. Amém? Esse texto, essa palavra profética, Isaías liberou 700 anos antes, aleluia, do nascimento de Cristo. 700 anos antes de Jesus nascer, Deus usou um profeta no meio do povo de Israel para anunciar algo que ia acontecer no futuro. Amém? Você tem dúvida que a Bíblia é a verdade? Você tem dúvida que as profecias bíblicas vão se cumprir? Você tem dúvida que o futuro que a Bíblia diz vai acontecer? Basta você olhar para as profecias bíblicas que já se cumpriram, para que você possa ter certeza que o restante também vai. Amém? Então, 700 anos antes de Cristo, durante um período que Israel estava sendo pressionada por inimigos, Israel estava sofrendo ataques da Síria, Israel estava vivendo um momento conturbado, as pessoas estavam vivendo, era um período de conflito, meio de guerra, a vida não era fácil, a vida estava confusa, as pessoas estavam enfrentando dificuldades, problemas, mas no meio daquela situação difícil, no meio daquela situação onde o inimigo estava pressionando, aonde havia dificuldade, aonde havia pressão, Deus mostra um caminho. Deus revela a salvação chegando para o povo que também de Israel. Amém? Talvez é assim na sua vida. Talvez você chegou aqui pressionado, final de ano, muita correria, esse ano foi difícil, pastor, o inimigo está se levantando, o inimigo está fazendo isso, a minha vida está confusa, meu casamento, meu trabalho, minhas emoções, eu não estou conseguindo administrar. Uma boa notícia, amém? Eu tenho uma boa notícia, olha o que diz aí, versículo 6, porque um menino nasceu, filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. No meio daquele momento difícil que Israel estava vivendo, Deus levanta uma palavra profética sobre algo extraordinário que iria acontecer. E esse algo extraordinário era o nascimento de Jesus, o Messias, o Salvador. Estava sendo anunciado a chegada do Salvador, aquele que ia salvar não apenas Israel, mas toda a humanidade. E é interessante porque o texto diz que o governo está sobre os seus ombros. Ou seja, ali o profeta já estava anunciando a autoridade que Jesus carregaria. Porque Jesus, é verdade, ele nasce como menino, mas na verdade ele tinha sido projetado para ser rei. Amém? Tanto é que ele vai voltar como rei. Ele chega na terra como menino, mas ele retorna para a terra de forma gloriosa como rei dos reis. Amém? Então ele diz, olha, o governo está sobre os seus ombros. O governo fala de autoridade. E não era uma autoridade humana. Não era um governo humano da terra, limitado, portanto. Era um governo celestial, porque Jesus estava trazendo o reino de Deus para a terra. Ele estava estabelecendo a realidade do céu na terra. Ele estava trazendo o reino de Deus para a terra. Amém? Por isso o governo, a autoridade, estava sobre os ombros daquele menino, porque ele tinha sido criado para governar toda a terra. Amém? E isso vai acontecer, querido. Mas a terra vai ser governada por Jesus. Amém? Aleluia. Então, o governo estava sobre seus ombros. Talvez a sua vida está assim, pastor, mas a minha vida está ruim por causa desse governo. Ou está ruim por causa de um homem. Ou está ruim por causa de uma realidade natural, humana. Fica tranquilo. Porque o governo que Jesus traz para a sua vida é muito superior ao governo de qualquer humano. Ao governo de qualquer ambiente natural. Amém?
Não importa a realidade física, não importa a realidade de Israel naquele momento, não importava a realidade de Israel quando estava sendo cativa, por exemplo, pelo Império Romano, quando Jesus chegou, amém? Porque quando Jesus nasce, Israel estava sendo governada por uma nação estrangeira, estava sendo oprimida pelo Império Romano, com altos impostos, com restrição de liberdade. Mas mesmo assim, Jesus chega naquele lugar e estabelece o reino de Deus. Qual é a mensagem que eu quero que você guarde no seu coração, querido? Não importa a realidade física. O reino de Deus é um reino espiritual que você entra nele e recebe ele pela fé. Ou seja, não importa a realidade natural. Se o teu coração estiver aberto para a palavra de Deus e você crê na palavra de Deus, a realidade espiritual do reino de Deus, ela vai te alcançar, ela vai se manifestar na sua vida, porque foi por isso que Jesus nasceu. Amém? Aleluia. Eu quero destacar com você aí, 4 características do nome de Jesus. A primeira característica que é anunciada aí é maravilhoso conselheiro. Além dele ter autoridade para governar, além dele ter autoridade para estabelecer o reino de Deus em toda a terra, realidades espirituais, além disso, o nome de Jesus tem poder. Para quê? Para ser um maravilhoso conselheiro na sua vida. Maravilhoso conselheiro fala de sabedoria divina. Fala de conselhos que estão além do conhecimento humano e natural. Fala de conselhos maravilhosos, extraordinários, de uma sabedoria para orientar você em decisões difíceis. Fala de uma sabedoria que pode ajudar você no seu casamento. Fala de uma sabedoria que pode ajudar você na educação dos seus filhos. Fala de uma sabedoria para você viver num mundo caído, mas ainda assim conseguir cumprir o propósito e a vontade de Deus. Porque Jesus, Ele é o maravilhoso conselheiro. Todas as respostas que você precisa para a sua vida estão nele. Ele tem todas as respostas, querido. Ele tem todas as orientações. Ele tem tudo aquilo que você precisa, todo o conselho que você precisa, estão disponíveis em Cristo Jesus. Para que você nunca mais ande confuso. Para que você nunca mais ande preocupado, ansioso, com medo do futuro. Por quê? Porque Ele tem todas as respostas para você. Ele é o maravilhoso conselheiro. Amém? Outra característica aí, que é apontada pelo profeta Isaías, sobre o nome de Jesus, ou seja, o significado do nome, amém? Era Deus forte. E Deus forte fala de poder. Poder contra o inimigo. Poder para destruir as obras do diabo, amém? Poder para trazer libertação aos cativos. Poder para mudar a realidade das pessoas. Poder para implantar o reino de Deus e desfazer todo o império das trevas. Há poder no nome de Jesus, querido, para desfazer as obras do diabo, para trazer cura física, por exemplo, para trazer libertação, para expelir demônios, por exemplo. Há poder no nome de Jesus para trazer saúde, alegria e paz ao coração do homem, para destruir todo o mal que o inimigo muitas vezes quer colocar sobre a humanidade. Jesus é Deus forte, não é Deus fraco, amém? Não é Deus impotente, é Deus todo-poderoso, amém? Há poder no nome de Jesus, aleluia, para derrotar o inimigo. Outra característica que é apontada aí, Pai da eternidade. Ao mesmo tempo que esse Deus é todo-poderoso, Ele não é impessoal. Ao mesmo tempo que esse Deus, Ele tem poder para destruir o inimigo de forma avassaladora, Ele também pode se aproximar de você como um pai. Ao mesmo tempo que esse Deus criou todas as coisas, o céu, os planetas, criou toda a natureza, criou tudo que existe, porque Ele é poderoso, Ele também pode se aproximar de você como pai, interessado na sua vida, disponível para te ouvir, disponível para te aconselhar, para se aproximar, para te orientar, para suprir a sua necessidade, para não te abandonar, para não te desamparar, porque Ele não é um Deus impessoal, Ele é um Deus pessoal, Ele é Pai, Ele não é apenas Deus, mas Ele também é Pai, porque em Cristo Jesus,
nós nascemos de novo e nos tornamos filhos de Deus. Amém? Aleluia. E outra característica, príncipe da paz. Jesus veio trazer reconciliação. Essa paz, ela não é a paz do mundo. Essa paz tem a ver com a reconciliação entre o homem que estava distante por causa do pecado, entre o homem que voluntariamente escolheu o pecado e por isso tinha se afastado de Deus. Jesus veio trazer uma nova chance, trazer um recomeço, dar oportunidade para que o homem se aproximasse novamente de Deus e tivesse comunhão com Ele e pudesse receber da vida de Deus através do perdão dos seus pecados, através do sacrifício de Cristo Jesus ali na cruz, pagando a dívida que o homem mesmo tinha contraído com os seus erros. Ele é o príncipe da paz, que veio reconciliar Deus com os homens. Aleluia! Glória a Deus. Por isso que em João capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai. Jesus era a palavra lá em Gênesis. Jesus, que era o verbo que estava com Deus, quando Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Aquele verbo, aquela palavra, assumiu a forma de um ser humano. Com orelha, nariz, com boca, com pé e com mão, de carne e osso como eu e você. A palavra se fez carne, habitou num corpo humano, caminhou no meio da terra, conversou com as pessoas, se relacionou com o ser humano, passou por situações que eu e você passamos todos os dias. Ele nasceu numa família, conviveu com José e com Maria, teve irmãos. Só que tem irmão aí que às vezes briga muito. Jesus tinha irmãos também, se identificou com você. Olha que coisa boa. Ele trabalhava, querido. Aprendeu uma profissão com José, que era ser carpinteiro. Foi tentado pelas mesmas tentações que eu e você somos tentados. Para quê? Para se identificar com você. Para te poder no futuro te substituir na cruz. Primeiro ele se identifica com você, para depois te substituir na cruz. Para que agora, hoje, pela fé, você se identifique com ele e o substitua na terra. Amém? Aleluia! A palavra se fez carne, revelou Deus aos homens. Jesus deixou bem claro qual era o caráter de Deus, porque Jesus era a expressão exata do caráter, a expressão exata do ser, de quem era Deus. Jesus não tinha os atributos exclusivos de Deus, como onipotência, onisciência, amém? E onipotência, onisciência e onipresença. Porque ele teve que abrir mão dessas características exclusivas de Deus para poder realmente te substituir e se identificar com você. Amém? Mas o caráter de Deus não abriu mão. Ele era a expressão exata. Por isso que ele disse para Filipe: Filipe, há tanto tempo já estou com vocês e vocês estão me pedindo para mostrar o Pai. Olha para mim. Então Jesus deixou bem claro quem era Deus. Jesus deixou bem claro a vontade de Deus. Jesus deixou bem claro o caráter de Deus, para que não houvesse dúvida. Para que a dúvida fosse aniquilada sobre o caráter de Deus e as pessoas pudessem perceber realmente quem Deus é. A palavra sempre revela a verdade. A palavra se fez carne para revelar a verdade sobre quem era Deus. A palavra sempre revela a verdade. Jesus era a palavra que se fez carne para revelar a verdade sobre quem era Deus. Amém? Aleluia. Oh, aleluia. Mas como uma palavra pode ganhar vida? Como uma palavra pode ganhar vida? E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus era a palavra. E aquela palavra ganhou vida.
e andou no meio dos homens, habitou no meio dos homens. Quando nós cremos na palavra de Deus, o seu poder se manifesta. A sua fé, a minha fé, tem o poder de fazer com que a palavra gere vida na vida dos homens, também na terra. Foi exatamente isso que aconteceu com Maria quando ouviu a palavra do anjo. O nascimento de Jesus é uma expressão do poder que a palavra de Deus carrega, mas quando ela encontra um coração de alguém que crê. Amém? A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, independente se eu vou crer nela ou não. Mas é quando eu creio nela que o poder da palavra me alcança. Amém? Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia, lá em Lucas, no capítulo 1. Vamos ler do versículo 30 até o versículo 35. Que é justamente esse momento onde o anjo se apresenta para Maria e libera uma palavra profética sobre Maria. Libera uma palavra que Maria poderia crer ou rejeitar, inclusive. Como eu e você, nessa manhã. Nós podemos crer na palavra de Deus ou fechar o nosso coração para aquilo que Deus está falando conosco. Porque nós somos livres. Amém? Olha o que diz aí, Lucas capítulo 1. Vamos ler do versículo 30 até o 31. Como eu disse, né? É o encontro de Jesus ali com o anjo. De Jesus não, perdão, de Maria com o anjo. Estaria anunciando o nascimento de Jesus. Ao versículo 30 diz o seguinte: mas o anjo lhe disse, não tenha medo. Interessante, olha a primeira coisa que o anjo disse. Não tenha medo. Por quê? Porque a concepção de Deus até aquele momento não era muito clara. O povo de Israel, muitos tinham medo de se aproximar de Deus por causa da imperfeição que eles tinham sobre o caráter de Deus, a visão perfeita, incompleta, amém? Que eles tinham sobre o caráter de Deus. E as experiências que os homens tinham com Deus, né, elas muitas vezes provocavam esse receio do que vai acontecer, será que eu vou ser consumido por causa do meu pecado? Né? E aí, a primeira coisa que o anjo diz para Maria é: não tenha medo. Nós não devemos ter medo de experimentar daquilo que Deus tem para a nossa vida, de ouvir a voz de Deus, de ter experiências com o Espírito Santo. Amém? Não tenha medo. E aí o anjo continua falando com ela, Maria, vou retomar, né? Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida, dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, depois dessa grande notícia, alguém aqui já viu algum anjo? Não sei se você já teve essa experiência, e se tiver, está tudo bem, amém? Se ficar na dúvida, é só fazer aquele teste, né? Confessa se Jesus vem em carne e sangue. Você ficar com meio que receio, você faz esse teste. Mas os anjos estão aí para servir a igreja, amém? Para servir os homens. Pastor, é possível ter anjo? É possível. Não é fundamental, mas é possível, amém? Até porque a fé é a certeza daquilo que eu não vejo, amém? Então eu nem preciso ver, amém? Mas é possível, amém? Depois daquela experiência sobrenatural ali, olha, depois de receber aquela notícia grandiosa, olha, você foi abençoada, você vai dar à luz a um filho. Maria tinha em torno de 16 anos, aproximadamente, ela era uma jovem, ela estava noiva de José, ela estava prometida em casamento.
era uma jovem. Ia se casar logo depois, próximos dias. E aí ela tem aquela experiência, e o anjo diz para ela que ela ficaria grávida. Ficar grávida antes do casamento, ficar grávida antes, de conhecer José como marido. Olha a resposta de Maria. Então Maria disse ao anjo: como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também, o ente santo que há de nascer será chamado Deus. Ou seja, Jesus nasceria pelo poder do Espírito Santo. Algo que era impossível de acontecer, porque só existe um único meio de crianças nascerem, né? Só que aquela criança iria nascer de uma forma que era impossível de acontecer, sem aquela jovem conhecer o seu marido como homem. Amém? Como isso aconteceria? O poder de Deus, milagre, o sobrenatural, aquilo que era impossível, seria possível por causa da fé. Amém? Tudo é possível ao que crê. Para Deus nada é impossível. Amém? Antes de Jesus nascer, a palavra teve que nascer no coração de Maria. Antes de Jesus nascer, antes daquele parto acontecer, Maria precisou receber aquela palavra. Ela precisou acreditar naquilo que o anjo estava dizendo. Ela precisou crer com o seu coração. Aquela palavra precisou nascer dentro dela primeiro, para que ela depois se manifestasse fisicamente. É assim comigo e com você. A palavra que você escuta, a palavra de Deus que você escuta na igreja, que você lê no seu devocional, amém? Quando você está em casa fazendo devocional, porque você faz isso, em nome de Jesus. Né? Quando você está lá lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, ouvindo uma pregação, antes daquilo, e você, às vezes, até uma palavra profética, amém? Às vezes uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria que alguém libera sobre a sua vida, sobre o futuro. Para aquilo se manifestar, querido, antes vai ser necessário que você creia. Antes vai ser necessário que aquilo nasça dentro de você primeiro, para que depois aquilo se manifeste aos seus olhos, para que depois você possa tocar naquilo, para que depois você possa experimentar de forma concreta daquilo. Por isso que toda a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Mas é quando eu creio nela e o poder que ela contém me alcança. Amém? Maria teve que receber a palavra do anjo. Assim como eu e você precisamos receber a palavra de Deus com mansidão. É o que a palavra de Deus diz. Que habite ricamente em nós a palavra de Deus. A palavra precisa estar viva dentro de mim. Nós precisamos receber a palavra de Deus para que ela realmente possa se manifestar na nossa vida. É assim com cura divina, é assim com prosperidade bíblica, é assim com a salvação. Você foi salvo? Sim. Mas para isso acontecer, você primeiro teve que ter no seu coração, receber aquela palavra dentro de você. Portanto, antes de Jesus nascer, a palavra teve que nascer no coração de Maria. Amém? Aleluia. Antes do poder se manifestar, a palavra ser dita por alguém. A fé, ela vem pelo ouvir. Para que Maria pudesse acreditar, alguém teve. Para que fé pudesse ser gerada no coração de Maria, se o anjo aparecesse para ela e não falasse nada, ela não teria fé para gerar Jesus no seu ventre. Foi por causa da palavra que ela ouviu que fé chegou no coração dela. Então, para que fé chegue no seu coração, é necessário que alguém anuncie a palavra de Deus.
que você escute a palavra de Deus, para que fé seja gerada no seu coração. Amém? É verdade que esse fato tinha sido profetizado por Isaías. Amém? É verdade que lá em Gênesis, Deus já tinha dito, olha, para a serpente, que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Satanás ia ferir o calcanhar da descendência. Na cruz, Jesus foi ferido pelo diabo. Amém? Por causa de mim, por causa de você. Mas a mesma palavra profética lá de Gênesis disse: mas a descendência da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Então essas palavras proféticas já estavam ecoando por milhares de anos. Amém? E o anjo se apresenta para Maria e libera a palavra de Deus sobre a vida dela. Ela escuta a mensagem, ela escuta a palavra, fé chega no seu coração. Por isso, Jesus nasce. Amém? Ou seja, antes do milagre acontecer, fé precisa. Antes de qualquer milagre acontecer, querido, fé precisa existir. O nascimento de Jesus foi algo milagroso, extraordinário, impossível aos homens, mas só aconteceu porque tinha alguém crendo. Só aconteceu porque alguém decidiu crer na palavra. Só aconteceu porque fé existia e por isso o milagre aconteceu. Tem coisas na sua vida que precisam acontecer. Existem coisas na sua vida pessoal, ministerial, profissional, que precisam acontecer. Mas só vão acontecer quando fé existir. Quando fé estiver na tua boca e no teu coração. Porque é isso que vai trazer a realidade, todas as promessas de Deus na sua vida. Amém? Olha só que interessante, o próprio nascimento de Jesus precisou da cooperação de alguém. Aí eu quero que você pense, se para que Jesus tivesse, olha só, para que Jesus tivesse nascido, para que a chegada de Jesus pudesse acontecer, além do poder de Deus, além da vontade de Deus, foi necessário fé no coração de uma mulher. Por que você acha que as coisas que têm que acontecer na sua vida não precisa que fé chegue no seu coração para acontecer? Se o nascimento de Jesus, que era da vontade de Deus, e que Deus tinha poder para fazer acontecer, ainda assim, para se cumprir, precisou de alguém crendo. Por que as promessas de Deus para a minha vida vão acontecer sem a minha participação, sem que eu também creia, sem que eu também possa receber no meu coração a palavra de Deus? É necessário para todo milagre acontecer, que exista fé no coração do homem. Amém? Por isso que olha o que diz aí Romanos capítulo 10, versículo 8. Abre lá comigo, Romanos capítulo 10, versículo 8. Romanos capítulo 10, versículo 8. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Você não achou, ainda há tempo. Amém? Ainda está em tempo. Então, Romanos capítulo 10, versículo 8 diz o seguinte: porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Essa é a palavra da fé. Essa é a palavra de Deus, que pode salvar o homem. Mas ela precisa estar perto. Ela precisa estar no nosso coração. Ela precisa sair pela nossa boca para que o poder possa alcançar a nossa vida. Amém?
Você só foi salvo porque a palavra chegou perto de você. A palavra está perto, ó. A palavra está perto do seu ouvido, porque a palavra está perto de você. Ouviu a palavra. E aí você creu no seu coração, e aí você confessou Jesus como Senhor e Salvador. Nesse momento você foi salvo. Amém? A salvação já estava disponível para você há 2000 anos atrás. Porque desde que Jesus morreu, o homem pode ser salvo. Mas a salvação só alcança você quando você crê na palavra de Deus. Quando você crê naquilo que Jesus fez por você. Amém? A palavra de Deus, querido, como eu já disse aqui, ela é viva, ela é eficaz. Mas é quando você crê nela, o poder de Deus te alcança. A palavra de Deus é viva e eficaz para o mundo? É. Mas por que o mundo não experimenta desse poder? Porque o mundo não crê. Mas essa não pode ser a minha realidade e a sua realidade. Amém? Essa não pode ser a nossa realidade. Eu preciso experimentar do poder dessa palavra. Para isso eu preciso ouvir. A palavra tem que estar perto. Por isso, leia a Bíblia. Leia a Bíblia na sua casa. Leia a Bíblia todo dia. Edifique a sua fé. Deixa a fé chegar até você, querido. Nós temos um aplicativo no nosso ministério, aplicativo Verbo da Vida, cheio de pregação, cheio de aula do rema, cheio de ministração, disponível para você de graça, para você ouvir a palavra de Deus no carro, no celular, na televisão, aonde você estiver, para que fé possa ser gerada no seu coração, amém? Aleluia! O plano de Deus se cumpre na sua vida, quando a palavra de Deus está viva no seu coração, saindo pela sua boca. Esse é o lugar do cumprimento das profecias sobre a sua vida. É quando a palavra está viva no seu coração, saindo pela sua boca. Esse é o lugar do milagre. Esse é o lugar do sobrenatural que vai acontecer na sua vida. Esse é o lugar que você precisa estar hoje. Com a palavra viva dentro de você e ela saindo pela sua boca. Isso é o que Deus espera de mim, de você, para que o poder de Deus possa alcançar a nossa vida. Amém? Por isso, querido, que neste Natal, onde o mundo está aí celebrando o Natal, é verdade, nós sabemos que Jesus, historicamente, a Thaís até falou aqui, não nasceu em dezembro. Está tudo certo. Amém? A gente não está aqui preso a um calendário humano. Nós estamos falando da realidade espiritual, do nascimento do Filho de Deus. E se o mundo está escolhendo essa data para comemorar, vamos aproveitar essa oportunidade para anunciar a verdade. Para que as pessoas possam crer na palavra de Deus. Para que a palavra de Deus gere fé no coração das pessoas. Para que as pessoas possam receber no seu coração. Falar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida delas. Essa é a nossa responsabilidade como igreja, porque Jesus está voltando. E o tempo está acabando, amém? Vai chegar um momento que ninguém mais vai celebrar o Natal. Por quê? Porque Jesus já voltou. Se você tem alguém na sua família, se você hoje à noite vai estar com a sua família, com amigos, aproveite essa oportunidade. Quanto você ainda tem. Pastor, eu não gosto do Natal. Por quê? Não, é porque tem motivo, eu fico triste. Eu entendo. Às vezes pessoas se lembram de familiares. Certo, Deus também compreende, isso entende você. Mas mesmo assim, eu quero que você tenha a revelação do que Jesus fez. Que Jesus trouxe luz para quem estava nas trevas. Jesus trouxe esperança para quem não tinha mais esperança. Jesus trouxe vida para quem estava morto. Jesus trouxe um governo para quem estava desgovernado. Jesus trouxe sabedoria para quem estava perdido. Jesus trouxe o poder de Deus para quem estava sendo oprimido pelo diabo. Então aproveite essa oportunidade. Rompa com a barreira das emoções pela fé. E viva pela fé também nesse dia, anunciando a mensagem que pode salvar a vida das pessoas. Anunciando a mensagem que pode mudar a eternidade de alguém. Porque vai chegar um tempo que você não vai estar mais com essas pessoas. Você não vai ter mais essa oportunidade.
de aproveitar esse contexto onde as pessoas estão mais abertas para ouvir a palavra de Deus, aonde você vai poder anunciar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, aonde você vai poder anunciar que Jesus é a ressurreição e a vida, aonde você vai poder anunciar que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados e que quem crê nele será salvo. Aproveite a oportunidade desse dia especial, querido. Não seja religioso, amém? Ah, não, pastor, a minha família vai se reunir esse dia, mas eu nem vou. Vou porque Natal não é de Deus. Concordo em parte, realmente, as comemorações do mundo, né? Há muito consumismo, há muita deturpação do significado do Natal. É verdade. Mas você é sal da terra. Você é luz do mundo. Você não foi feito para ficar escondido. Você não foi feito para ficar calado. Você não foi feito para ficar escondido. Não se coloca uma lamparina, aonde? Escondida embaixo da mesa. Não. Se coloca aonde? Uma lâmpada, uma lamparina. Se coloca no lugar alto para iluminar toda a casa. A igreja não pode se esconder no Natal. A igreja não pode se esconder durante o Natal. A igreja tem que levantar a sua voz durante o Natal e anunciar a salvação pela fé em Cristo Jesus. É isso que você precisa fazer nesse dia de hoje. Aproveitar essa oportunidade. Você vai estar com pessoas especiais para falar de uma verdade especial. Porque, olha o que diz aí em João, capítulo 3, eu quero ler com você e te encorajar, até sugerir esse texto para você aproveitar o momento de hoje. Talvez você está perguntando, pastor, mas como é que eu vou fazer? Então, olha, anota aí, e leia esse versículo essa noite, João capítulo 3, versículo 16 até o versículo 18. Aleluia. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Quero abrir um parênteses. A igreja às vezes comete um erro. A gente quer condenar o mundo, sendo que Cristo veio condenar o mundo. Sabe o que a religião faz com a gente? A religião nos torna juiz do mundo, enquanto Jesus ainda é o nosso advogado. Eu quero que você pense nessa frase. A religião, muitas vezes, faz da igreja juiz do mundo, enquanto Jesus ainda é seu advogado. Se Jesus é o advogado, por quê? Jesus não veio condenar o mundo, ele veio salvar. Ele veio interceder pelos. Ele veio se colocar no lugar das pessoas. Ele veio impedir que as pessoas fossem condenadas. Foi para isso que ele nasceu. Amém? E é sobre isso que a igreja tem que anunciar. Pastor, mas e o pecado? Nós vamos tratar com o pecado igual Jesus trata com o seu. Amém? Eu não, cuidado, você está falando amém. Como é que Jesus trata com o seu pecado? É assim que você deve tratar com o pecado dos outros. É assim. Então, a gente sempre vai pregar contra o pecado. E o pecado não faz parte da vontade de Deus para mim, nem para você, meu irmão. Abandone todo o pecado, amém? Mas não seja religioso. Trate o pecado dos outros como Cristo tem tratado o seu pecado. Para que as pessoas possam conhecer a justiça de Deus, mas também o amor. Amém? Aleluia. Portanto, Deus amou o mundo inteiro. Deus não amou só os cristãos. Deus amou o mundo inteiro, é o que está escrito aqui, porque Deus amou o mundo, amou todo mundo, todas as pessoas, de todas as etnias, de todos os países, de todas as religiões, de todos os lugares, de todas as épocas. Deus amou o mundo. Jesus se sacrificou por todas as pessoas, de todas as épocas, de todas as etnias, de todas as religiões, de todas as culturas. Amém? Não ficou ninguém de fora. Todo mundo tem acesso à salvação pela fé. Amém? Porém, somente aqueles que creem são livres das trevas.
Somente aqueles que creem recebem a vida eterna. Jesus morreu por todos. Deus amou todos. Mas o próprio texto que nós lemos, somente aqueles que creem. Somente aqueles que creem recebem a vida eterna. A salvação é pela fé. O nascimento de Jesus foi pela fé. A minha vida e a sua vida serão definidas também pela nossa fé. A nossa fé vai definir. A nossa fé vai definir a nossa eternidade. A nossa fé vai definir 2024. A nossa fé é que vai definir o que vai acontecer na nossa vida. Amém? Por isso fica de pé. Vamos orar. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Quero que você pense, querido, nessas verdades que você ouviu. Quem Jesus é para você? Quem Jesus é para você hoje? 24 de dezembro de 2020. Quem Jesus é para você? Ele já é o seu Salvador? Ou ainda não? Ele já é o seu Senhor? Ou ainda não? Ele já é sua cura? Ou ainda não? Ele já é o seu libertador? Ou ainda não? É pela fé. Essa palavra precisa nascer no seu coração. Você precisa receber a palavra de Deus, para que o poder que contém ela te alcance a sua vida, o seu corpo, sua casa, sua eternidade, sua história e a sua trajetória no nome de Jesus. Oh, Pai, nós queremos te adorar e te agradecer, Jesus. Porque o Verbo se fez carne, o Verbo, a palavra que é viva, a palavra que é eficaz, ela assumiu a forma humana para que a vida do meu irmão, para que a minha vida fosse mudada, alterada e transformada. Por isso, ó Pai, nessa manhã, nós te adoramos e rendemos graças pela tua palavra, Deus, que é viva, que é eficaz, que é poderosa para gerar fé no nosso coração. Oh, Pai, por isso obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, porque tu és o maravilhoso conselheiro. Tu és o Deus forte. Tu és o Pai da eternidade. Tu és o príncipe da paz. Oh, em nossa manhã, Jesus, nós te adoramos, te exaltamos. Oh, adore ao Senhor, querido, adore ao Senhor. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como um filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. O nome dele, oh,
sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Jesus. Querido, se você está aqui nessa manhã, eu quero te dar uma oportunidade. Se você está aqui nessa manhã e não fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida, hoje é o dia. Hoje é o dia de você receber Jesus, entendendo o que Ele fez por você, entendendo que Ele é o Verbo que se fez carne, entendendo que quando essa palavra nasce dentro de você, quando você recebe no seu coração Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e fala com a sua boca, você é salvo. A justiça de Deus, ela te alcança. Os teus pecados são perdoados. Você nasce de novo para viver uma nova vida, um recomeço, um tempo diferente. E se você está aqui nessa manhã e quer entregar a tua vida para Jesus como Senhor e como Salvador, quero orar por você. Eu queria que você fizesse um sinal aí com a sua mão, para que a gente pudesse orar junto com você. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado. O Verbo se fez carne e Ele te salva nessa manhã. Aleluia. A palavra de Deus te salva, querido. Aleluia. Todos salvos. Todos que estão aqui já fizeram Jesus Senhor e Salvador da sua vida. Estou te dando mais essa chance para você fazer um sinal para que a gente possa orar e confirmar a sua fé. Confirmar a fé que está dentro de você. Mudar a tua trajetória. Iniciar um novo tempo, uma nova estação na sua vida. Aleluia. Querido, Deus é bom. Aleluia, Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra que é viva, que é eficaz. Eu declaro, Pai, a vida dos meus irmãos sendo alterada, sendo modificada pela revelação da tua palavra. Eu oro por espírito de sabedoria e de revelação, sim. Espírito de sabedoria, Pai, de revelação, abrindo os olhos espirituais do nosso coração, para que a revelação de quem é Jesus, a revelação do Filho de Deus, a revelação do Verbo que se fez carne, a revelação do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Alfa e do Ômega, do início e do fim, a revelação, de Jesus Cristo alcance o coração de cada um de nós nesse dia. Sejamos encorajados pelo Espírito Santo, encorajados pelo Espírito Santo, a anunciar as boas novas nesse dia, nessa noite tão especial. Eu declaro você se movendo na ousadia do Espírito Santo no nome de Jesus, porque a revelação da palavra te enche de ousadia. A revelação da palavra de Deus, a revelação te enche da ousadia do Espírito para anunciar a verdade, para anunciar o Evangelho, para anunciar que Cristo nasceu, morreu e ressuscitou, está vivo e em breve voltará. Aleluia! Você é sal da terra e luz desse mundo, amém? Que você tenha uma noite abençoada com a sua família, com seus amigos, com seus familiares. E se você desejar, pastor, eu vou ficar em casa sozinho. Você não vai estar sozinho, querido. Porque o Verbo se fez carne, habitou no meio dos homens e hoje vive em você. Cristo vive em você. Não existe mais solidão. Não existe mais solidão na nova aliança. Amém? A nova aliança não deixa mais o homem solitário, porque Cristo habita nele em todo o tempo. Amém? Então seja abençoado na prática da palavra. Amém?